Capítulo 1 de Provérbios, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para compreender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Esse é o objetivo. Você compreender a sabedoria, né? E entender as palavras de ensino. Você vai compreender, você vai entender. E a grande questão é o que você vai fazer depois que você entender, depois que você compreender e for direcionado. Esse é o que faz diferença. É a prática. É o que eu vou fazer com o que eu recebo. Não é isso? Então, é para obter o ensino, versículo 3, terceiro, né? Do bom proceder, de como você deve proceder na vida. É isso? Na parte de justiça, do juízo, né? Da retidão. Esse é o objetivo, né? Compreender a justiça, o juízo, né? O caminho reto do Senhor, né? O versículo 4 está dizendo que o simples, a pessoa que é simples, ela pode alcançar essa sabedoria. E o versículo, no caso, o versículo 4 diz que os simples podem alcançar sabedoria. E o versículo 5 diz que quem é sábio pode ficar mais sábio ainda. É isso? Adquirir mais habilidade. Então é um livro, é uma instrução para quem tem e para quem não tem, e para quem tem e queira adquirir mais ainda. Ok? Aí versículo 6 fala de provérbios e parábolas, que são sinônimos. É isso. Parábola, cada um com suas características, mas o objetivo é o mesmo. É buscar ensinar por meio de situações, né, de exemplos práticos, e assim levar a pessoa a entender. Versículo 7, que é a palavra que aparece com maior abundância, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Só que é louco mesmo, né? Que não querem. Porque sabedoria e ensino vai levar a pessoa pelo caminho de ter sucesso, o caminho do trabalho, o caminho do suor, né? O caminho do tempo. O sucesso leva tempo. O sucesso requer dedicação. O sucesso requer estudo. E as pessoas muitas vezes não querem isso. Por que eu vou perder tempo com isso que eu já sei que isso aí vai me levar para caminhos de estudo, para caminho de dedicação? Isso aí vai me ter sabedoria. Eu vou ter que ter disciplina, não quero ter disciplina. Eu vou ter que abrir mão de coisas erradas, eu não quero abrir mão de coisas. Então, a pessoa nem perde tempo, porque ela quer outras coisas. Mas ela esquece que o caminho curto também tem suas consequências, não é isso? Versículo 3: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Tá vendo? Irmão, minha irmã, nós vivemos hoje um tempo que os filhos acham que sabem mais que os pais. Só que, na verdade, isso sempre aconteceu, né? Mas nesses tempos modernos, eles estão sendo mais educados a pensar assim. E o detalhe é que, em alguns aspectos, realmente eles sabem mais do que nós, que é o aspecto moderno da tecnologia, né? Do uso da tecnologia, do próprio uso do celular. Aí, por eles saberem mais do que a gente em algumas áreas, eles acham que as outras áreas sabem também. Porque na essência da vida eles não sabem mais. É isso? Eles não têm vida para adquirir o conhecimento que nós adquirimos. Eles não têm as experiências, né? Aí estão estudando, estão conhecimento. Aí acham que porque por terem conhecimento em determinada área específica, acham que em todas as áreas tem. E o caminho da sabedoria, né, deveria ser o intercâmbio, né? Onde naquilo que no tempo moderno, naquilo que surgiu na vida deles no tempo moderno, que eles sabem um pouquinho da gente, eles se unirem a nós,
e nós nos unirmos a eles para que nas questões essenciais da vida pudéssemos os ensinar. E assim haveria um perfeito intercâmbio entre duas gerações, entre dois conhecimentos. Mas normalmente isso não acontece. E não acontece normalmente por parte dos filhos que, que no impulso da juventude, não querem seguir as orientações do pai. Mas cabe a nós pais a cada vez mais conhecermos o mundo de nossos filhos para poder os instruí-los dentro do conhecimento da realidade deles e muito mais pelo conhecimento da palavra do Senhor. Que possamos nos esforçarmos para conhecermos o mundo deles e nos fortalecermos para os ensinar, principalmente com o princípio da palavra de Deus. Versículo 9: porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, o versículo 8 e o versículo 9 estão interligados. Né? Ele orienta o filho, obedeça os seus pais, porque obedecendo os seus pais, fazendo uma comparação dentro do provérbio, eles serão como enfeites para a vida de vocês. Né? Os filhos não são vaidosos, eles não gostam de bijuterias, não gostam de ouro, não gostam de fazer cabelo, fazer unha, não é isso? Não gostam de andar em vaidades, porque isso faz bem para ele. O provérbio está dizendo aqui, olha só, a instrução, seguir a orientação dos seus pais, serão como enfeites para a vida de vocês. Já que vocês se preocupam em andar enfeitados, de serem bem vistos pelos outros, obedecer aos pais de vocês servirão como esses enfeites para a vida de vocês. Ok? Versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas, ou seja, não permitir. Há uma música do cantor cristão que fala sobre isso, né? Não consenti, não consenti que toda dor e tristeza entre no teu coração. Mais ou menos assim. Não consinta isso. Não permita que a influência de pessoas erradas entre em sua vida. Né? A Bíblia fala que as más conversações corrompem o bom costume. É isso? A Bíblia fala que o companheiro do tolo será afligido. Né? A Bíblia diz, anda com os sábios e serás sábio. E o companheiro do tolo será afligido. Se eu não me engano, até no provérbio mesmo fala sobre isso. Ou é provérbio ou é lá em Corinto. Ou é Paulo falando. Né? Então, é uma questão de saber lidar com isso. Ele fala assim, não, versículo 10, não permita que os pecadores venham a seduzir a tua vida. Olha o versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as tuas veredas dos pés. Então não ande com eles. Não fique andando com eles, porque senão eles vão te influenciar. Há muitos filhos que acham que podem andar com pessoas de má influência e não ser influenciados. Isso é muito comum. É ele que faz, não sou eu. Você está andando com ele. Você está andando, mas é ela, não sou eu. Acham que podem andar e podem ter aproximação com pessoas que fazem errada sem serem influenciadas. Eles acham que são capazes de estar no meio de coisa errada e não se influenciar com a coisa errada. Com os amiguinhos errados. Acham que podem ter amizade com pessoas que fazem coisa errada e não ser influenciado por isso. Uma coisa são os nossos filhos irem lá para pregar o evangelho, com a postura de pregar o evangelho, de ir lá de resgatar. Outra coisa é ir lá e curtir as coisas erradas, estar no meio de curtição de coisa errada e achar que não vão ser influenciados. É muito comum essa ilusão na vida de nossos filhos. Muito comum. E nós, como pais, precisamos os conscientizar que eles têm emoção, que existe uma coisa chamada coração, uma coisa chamada emoção. E é impossível dominar isso. É possível, sim, se precaver da má influência dessas realidades. Versículo 22. Até quando, honesto, amareis
necessidade. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Ou seja, em outras palavras, até quando, ó ingênuo, você vai continuar amando a ingenuidade? Até quando, ó louco, você continuará adorando a loucura? Então aqui diz ingenuidade, aqui fala de loucura. Isso é o que não é sábio. É uma instrução. Até quando você vai continuar nessa loucura? Você que está ouvindo aí, você que é filho, você que é filha, você que é até adulto, até quando vai continuar nessa loucura de andar, de continuar conduzindo a tua vida fora do princípio da palavra de Deus? Isso é loucura. Isso vai te trazer desgraça. E essa desgraça ela poderá vir nesta vida, como pior ainda, na vida pós-morte. Ok? E aí depois, o Salomão, ele vai usar uma expressão poética, como que a sabedoria falando para quem faz loucura. É isso? Ah, lá no, a partir do versículo 25. Deixa eu ver aqui, versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Isso é a sabedoria falando. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Observe que poeticamente ele está falando da sabedoria, mas nós que entendemos o filme todo, nós temos aqui a palavra do próprio Deus para todos nós. Poeticamente, originalmente, é a poesia, é a sabedoria falando. E vendo o filme todo, é o próprio Deus falando. Eis que derramarei copiosamente para vós e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão? A sabedoria está dizendo. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei, diz a sabedoria. Não é isso? E vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me há de achar. Tá vendo? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Quem planta vento, colhe tempestade. O que o homem semear, isso ele colherá. E aí, simbolicamente, Salomão usa a poesia como falando isso para você, para mim, para todos nós. E hoje nós entendemos que essa é a própria palavra de Deus, considerando toda a palavra do Senhor. E em contraste a essa triste realidade do louco que despreza o princípio de Deus, em contraste com isso está o versículo 33. Mas o que me dar ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ok? Então tem promessas para o sábio nessa vida e tem promessa para o sábio na vida que há de vir. Quem é você diante da palavra do Senhor? Você busca a sabedoria ou tem estado em comportamento igual um tolo, vivendo de acordo com a vista dos seus olhos, né? Não se importando com Deus e vivendo nesse mundo como um predador, como um animal que só pensa em saciar a sua fome irracional. Isso são atitudes do mundo animal e não do mundo humano, porque a sabedoria está aí para te conduzir para o caminho correto. Viva como um ser humano racional e não no mundo animal irracional, de forma instintiva, predadora, matando e correndo o risco de ser morto. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.